Bom dia, amigos do YouTube. É mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Até aproveitando esse dia que o Tiradentes deu o grito da liberdade, né? Eu quero deixar o meu repúdio aqui aos telespectadores de uma forma bem tranquila, bem clara, em referência essa decisão que o STF tomou ontem, condenando o deputado Daniel Silveira a 8 anos de prisão. Não porque eu apoio aqueles palavrão que o Daniel Silveira falou, realmente eu nem gosto de usar palavrão, gente. A gente tem que ser isento. Mesmo quando se você não tem uma simpatia com a pessoa, mas ela faz uma coisa certa, temos que elogiar. Não podemos usar aquela falta de simpatia para só aproveitar de quando aquela pessoa toma decisões que, segundo o conhecimento da gente, você não gosta, acha que é errado, você aproveita e vai lá criticar aquela pessoa. E quando ela faz uma coisa boa, você não fala. Não, tem que ser isento, ser imparcial. Então, para não alongar muito, eu não apoio nada, eu não gosto nem de usar palavrão. Eu não gosto de nem conversar com pessoa que usa muito palavrão, que fica só xingando, se maldizendo da vida. Eu, sinceramente, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu gosto de usar palavras bonitas dentro do meu conhecimento, meu pequeno conhecimento, né? Dentro da minha ignorância. Mas o que eu conheço, eu prefiro falar coisa bonita, coisa boa. Até Deus agrada disso. Então, não que eu estou aqui repudiando o STF porque eu apoio aquelas palavras do Daniel Silveira. Não, porque o STF é uma instituição que está aí para defender o Brasil. É dentro do conjunto da obra. Eles têm que julgar em cima do processo legal. Então, tudo isso que vem acontecendo no Brasil há vários anos já leva a gente a fazer algumas perguntas. Mas qual é a função do STF? O STF tem realmente a intenção de defender os brasileiros e fazer a coisa para a sociedade brasileira? Ou eles estão lá para defender a si próprio, dentro do conjunto que aconteceu ontem e já vem acontecendo há muito tempo? Ele tinha que julgar em cima do processo legal. Para começar, o Daniel Silveira não tinha uma acusação. Então, até usando... se ele tivesse feito de forma correta, mesmo usando o mesmo caso que o Daniel Silveira fez, poderia deixar um pouco menos desconfortável para a sociedade brasileira o que eles fizeram ontem. O réu tem que ser denunciado. E o réu não foi denunciado, porque não pode. O que é o processo legal? Tem que haver uma denúncia. Não houve denúncia. Foi o Moraes, o Alexandre Moraes mesmo, que ele se colocou no lugar de vítima, de denunciante, de polícia e de julgador. Ele foi a mesma pessoa quando o nosso processo legal brasileiro não permite isso. Imagine, eu não gosto de você. Você que estou falando aí com você. Daí eu mesmo me coloco como vítima, eu mesmo denuncio você, eu mesmo mando prender você e eu mesmo julgo você. Ou ao contrário, ou você faz comigo. É correto isso? Quando a própria vítima denuncia, prende e julga. E com mais um agravante. O STF é um órgão que está lá para que as pessoas recorra a eles quando está sendo cometida injustiça. Agora eu pergunto, mais um erro aí. A quem o Daniel Silveira vai recorrer se foi o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão que está lá eles falam que é terceira instância, mas é quarta. Numa quarta instância, justamente para que os brasileiros, seja ele quem for, quando se sente injustiçado, recorra ao STF para receber para fazer a correção desse erro. Mas é o próprio Supremo Tribunal Federal que se colocaram como vítima e eles mesmo
julgaram injustamente. Não vou me alongar muito aqui em cima desse caso do Nelson Silveira, que eu quero fazer algumas comparações. Por que que isso me deixa tão desconfortável? E quero dizer a vocês que, infelizmente, para os pobres, para as pessoas que não têm dinheiro, o STF poderia realmente ser extinto. Eles falam que o Daniel Silveira incitou o povo contra eles. Mas venha cá, meus amigos, meus caros ministros do Supremo Tribunal Federal. Para uma pessoa observadora, não precisa ninguém citar nada não. O comportamento de vocês durante há mais de 10 anos, que depois das redes sociais, antes que só passava na televisão, era uma coisa, meus caros. Agora, ninguém sabia nem o que era o Supremo Tribunal Federal, nem o que era a primeira instância, a segunda, a terceira, quem eram os ministros, como que funcionava o mecanismo de peso e contrapeso, o que era a primeira instância, a segunda, a terceira, o que era os três poderes da República, que é legislativo, executivo e judiciário. Ninguém sabia nada. O povo brasileiro agora está informado, está usando as redes sociais realmente, que até aqui, não sei se eu sou a pessoa certa para dar esses parabéns, mas parabéns ao povo brasileiro. Graças a essa politização que de 10 anos para cá veio, e principalmente nas redes sociais, porque as televisões, a mídia tradicional, antiga, só trazia o que interessava para eles, não esmiuçava as coisas. Hoje não. Hoje muito profissional, muito bem qualificado, que era da televisão, veio para a mídia social. Veio para todos os canais das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Toda a rede. Vieram trazer informação para o povo brasileiro. Então eu vou... Por que isso me deixa desconfortável e eu trago aqui o meu repúdio? Veja bem, condenar um inocente, eles não usaram a Constituição, ele não veio lá falando assim, ó, estamos condenando o Daniel Silveira em cima desse artigo aqui, esse artigo aqui que embasa a nossa condenação. Ele foi condenado em cima, não teve nenhum artigo que amparasse essa condenação do Daniel Silveira. Eles mostraram um artigo lá dando a pena, quanto que ele ia levar de pena, porque fala lá que além de tudo isso que eu falei, que o Daniel não cometeu um crime na prática. Eles falam em subjetividade e objetividade. Então o Daniel Silveira falou que ia cometer aquelas coisas, mas não cometeu. E a Constituição é clara. Tanto é verdade que quando a gente vai fazer muitas vezes a gente vai na delegacia, aqui no nosso dia a dia, fazer uma denúncia por ameaça, chega lá e eles falam que não pode fazer o boletim porque o criminoso não cometeu o crime. Não é isso que eles falam? Não, você não pode fazer o boletim porque o criminoso não cometeu o crime, ele só falou que ia cometer, ele só ameaçou. Quando eu acho, no meu ponto de vista, que deveria sim, se houvesse uma ameaça, deveria fazer sim um boletim para proteger a vítima, não é verdade? Mas na prática não faz isso. E eles fizeram com o Daniel Silveira. E fora do processo legal, foi muita coisa que quem assistiu viu lá, o juiz lá da defesa apontou lá inúmeras irregularidades. Então, eu falo isso em cima, sabe do quê? Um tribunal como vocês, STF, soltaram um ladrão que tinha sido condenado, não era só para o seu Sérgio Moro, não. O seu Sérgio Moro foi um herói que pela primeira vez na história conseguiu condenar uma pessoa poderosa, que devia sim. Tá, não é que vai entrar nesse caso aqui. Ele foi condenado por primeira instância, terceira, por mais de 20 juízes. Um juiz na primeira instância, que foi o Sérgio Moro, foi para a terceira, foi confirmada lá no Rio Grande por mais 3, foi para mais 7 em Brasília, lá na terceira instância, no STJ, e depois foi confirmada pelo próprio STF, que depois resolveu mudar o processo eles próprios. Tá, condenou um ladrão, soltou muitos traficantes, estuprador. O Ike Batista, que estava com asilo político no Brasil, amparado pelo STF,
que tinha matado 4 pessoas na Itália e ficou preso no Brasil depois pelo presidente, que eu não quero nem falar para dizer que eu estou puxando pro outro lado. Aí entrou o Bolsonaro e dispensou. Não é o Ike Batista, o César Batista. Eu não sei nem pronunciar esse nome dele, ele é italiano. César Batista. Se fosse no Brasil seria César Batista, né? Mas é César Batista. Tava aqui gerando conta pra nós. Por que você segurar um criminoso italiano porque foi preso no Brasil, pediu asilo político? Você vai dar asilo político pra uma pessoa que matou 4 pessoas lá no país dele? Entrou o Bolsonaro e liberou pra levar o cara embora, né? Soltou traficante de droga. Isso o STF que liberou, gente. E recentemente um dos ministros lá que ajudou, que votou veementemente contra o Daniel Silveira, mandou soltar o João de Deus, deu lá o chamegão, que estuprou uma legião de mulher aqui no Brasil. Então, aonde que esses caras acham legitimidade para amparar o seu julgamento? Ou seja, uma coisa... O que eu quero com esse discurso meu? Isso prova que esse ministro não estão lá para defender os brasileiros, para defender as coisas maravilhosas, coisa familiar, coisa que vem de encontro com a justiça. Não estão lá para promover justiça. Vocês conseguiram condenar rapidinho, na calada da noite, quando vocês quiseram, quando interessou para vocês, quando vocês eram a vítima. Supostamente foi vítima. Que se foi vítima do quê? Vocês não sofreram um arranhão na prática. Foi tudo em cima de subjetividade e não em cima da prática. Entenderam? Então, eu quero fazer esse discurso aqui e deixar o meu repúdio. Eu quero, os outros brasileiros, você que tem suas redes sociais, vá lá, fale sim. Eles perceberem que os brasileiros não estão vendo, não está passando despercebido pelos brasileiros, não. Deixe o seu recado no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em todas as redes sociais. Manifeste se você sente-se como eu, assim, sente-se, vamos dizer assim, lesado pelo STF. Porque solta bandido, solta traficante, solta um estuprador de um ser maravilhoso, de um ser vulnerável, né? Nesse quesito, né? Foi o João de Deus lá, que estuprou a legião de mulher, e o ministro lá, Barroso, seu Barroso, aonde você vai agora chegar ali e dizer que vocês são a vítima? Então isso que eu quero encerrar dizendo o seguinte: vocês estão usando esse tribunal, essa instituição STF, porque STF não são vocês, né? Senado não é esse senador que está lá hoje. Câmara do Deputado não é isso é tudo rotativo. É tudo passageiro. Cada 4 anos vai se renovando, não sai todo mundo. Então, eu estou falando da instituição, não das pessoas que estão neste momento lá ocupando essa instituição. Então vocês usam aí essa toga aí que não é de vocês também, é transitória, tudo é transitório no mundo, né? Até a nossa vida, né? Morre um e vem outro, e assim por diante, vem a renovação. Vocês não são dono do STF, vocês foram indicados e estão aí nesse período. Logo vocês vencem o mandato de vocês e entra outro. Ô meu amigo, vocês usam a instituição STF para dizer que o STF está sendo atacado. O que está sendo atacado é a maneira de vocês de exercer o cargo que vocês foram colocados nesse cargo, para honrar esse cargo, honrar essa toga, honrar essa instituição. Você está sendo uma das piores gerações de ministros do STF que eu já vi na minha vida, apesar que nas outras instituições a gente não acompanhou assim, porque as redes sociais não eram tão divulgadas nas redes sociais, né? Mas vendo as entrevistas dos ex-ministros, aqueles eram ministros de postura, que merecia o nome de ministro. Vocês me desculpam, vocês não merecem o nome de ministro do STF. Vocês estão sujando, vocês estão denigrindo o STF. Que os brasileiros hoje, se fazer uma pesquisa,
80% não confia no STF, quando vocês deveriam ser a guardião da pátria, a guardião da instituição. No passado realmente era, mas essa geração de ministros que está aí, me perdoe, eu estou aqui deixando o meu repúdio, né? Então, porque o que aconteceu? Vocês não são profissional de carreira. Vocês foram indicados por político, não está errado ser indicado por político, porque o processo é assim. Já está escrito aí na Constituição que até que seja votado pelo Senado, pelo Congresso inteiro, para mudar esse processo, não é irregular. O processo é exatamente do jeito que é. Os ministros do STF são indicados pelo presidente da República, mas o presidente tinha que pôr a pessoa mais qualificada lá, né? E tem gente aí que nem não passou nem no concurso da AB e exerceu um cargo de ministro, por isso estão fazendo essa... Não quero usar uma palavra feia aqui, que eu vou cair no mesmo erro do Daniel Silveira, né? Cometendo essa sucessão de crimes. O que vocês estão fazendo aí é cometendo crime, quando você estava aí para julgar o crime, para condenar o crime, certo? Eu sou repórter animal, o eterno aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter animal, o cara de pau e ponto final.